pessoal, tudo bem? Eu sou a Carol Facina e esse é mais um Pode Com Ela, hoje com convidados incrivelmente ilustres aqui na minha frente. A gente tem a Rosane Paulo, que é atriz e veio bater um papão com a gente hoje aqui. Oi, Rosane. Oi, que bom. Agradeço o convite, estou super feliz de estar aqui hoje. Eu também, nossa, a gente tem tanta coisa pra falar que eu não vejo a hora de começar esse assunto. E o Betinho Neto, que é produtor, designer, entre tantas outras coisas que a gente vai descobrir ao longo do nosso papo aqui. Seja bem-vindo, Betinho. Obrigado, Carol, obrigado pelo convite, estou muito feliz de estar aqui, poder trocar um pouquinho com essas duas mulheres que estão aqui hoje. Ai, gente, que incrível. Falar sobre arte é inebriante pra mim, porque eu acho que a vida tem que ser pautada em cima da arte, de tudo que é belo, de tudo que é bom. Acabei de falar pra eles antes de começar aqui a gravação que a vida é muito densa lá fora, então vamos trazer um pouco de leveza e vamos colorir esse estúdio hoje aqui. Betinho, vamos começar com o Betinho contando pra gente um pouquinho da história dele e como começou. Gente, a pauta é vasta e gigante, então a gente vai tentar nessa uma hora mesclar a história vasta e gigante da Rosane e do Betinho. E vamos lá, Betinho, começando por você. Me conta como você começou, como você entrou nesse mundo da produção, do designer, do artístico. Como eu sou uma princesa e moro nos lugares distantes, né? Estou visitando esse mundo, brincadeira. Eu sou de Santos, né? Atualmente eu moro em São Paulo. E eu comecei a minha carreira tocando numa orquestra, minha carreira cultural tocando numa orquestra, que era a Orquestra para Cordas Pão de Açúcar, no projeto do Pão de Açúcar, e depois eu ingressei nas artes cênicas com cursos e oficinas que tinham na Cadeia Velha, antigamente. E daí para frente eu fui enfiando em tudo que eu podia. Inventei um festival no Canadá, inventei várias peças de teatro, participei de festivais de cena, participei de festivais da cidade, trabalhei com produção, acho que em todos os festivais das cidades eu trabalhei com produção, fiz a identidade visual também de todos os festivais da cidade de Santos e alguns de São Vicente também, e fui experimentando cada vez mais dentro da arte, né? Saí da música, fui para as artes cênicas e acabei caindo nas artes visuais e lancei uma revista chamada Revista Sanatório Geral, que é uma revista que faz 10 anos esse ano, que tem 20 edições. Era uma revista totalmente online, gratuita, que a gente tinha uma equipe muito grande, imensa, e que entrevistou várias pessoas famosas, né? A gente fazia uma edição por mês, com lançamento, festa, e etc e tal. E ano passado, eu lancei um filme, um longa-metragem, onde eu atuei e também roteirizei esse filme junto com o Nildo Ferreira, que fez a direção do filme, chamado O Abismo, Minha História de Violência, onde eu conto todas as minhas vivências de violência desde o nascimento até agora. Incrível. E a Rosane fez a direção desse A Rosane fez a filme. direção de ator do filme. Ator. E a Rosane é atriz. Como você começou também nesse mundo artístico, Rosane? Na verdade, eu desde pequenininha mesmo, sabe? Fazendo teatrinho no quintal lá da vizinha, cobrando 10 centavos, com 8 anos e tal. Pegava as novelas antigas não, porque na época não era antiga. Tipo, Cavalo de Aço, Anjo Mal, Mulher de Areia. Aí a gente fazia as cenas, eu dirigia as cenas das gêmeas, né, Ruth e Raquel e tal. Eu tô lembrando assim agora um pouquinho, né? Cobrava A gente cobrava 10 centavos. Empreendedora nata? Que isso? Já não perdi a oportunidade. Eu tava tentando lembrar. E daí, né, era coisa minha. Eu gostava de fazer brincando, né? E aí apresentei uma vez no Saldanha Praça da Alegria. Dirigi, assim, 2 dias as vizinhas. Acho que eu tinha 12 anos. Fiz lá, eu escrevi tudo. O roteiro. E aí foi indo, né? Aí comecei a fazer ponta em novela, eu ia lá na Band, na Tupi, fiz figuração no Hermo 6, Sabor de Mel na Band, fiz umas coisinhas na época, né? Eu gostava de televisão. Gostava de fazer aparecer, né? Sei lá, eu não conhecia muito teatro naquela época, né? O teatro foi me apresentado... Foi nos anos 90. Aí eu comecei a fazer teatro aqui. Qual era o projeto Sérgio Guerreiro que tinha? Tinha um projeto ali no Teatro Municipal, que eram vários diretores.
Aí comecei a fazer teatro mesmo, assim, com o Sérgio Guerreiro. Depois o Lady Faia, né? Você chegou a fazer algum curso pra... Então, ou não? era curso. Era mais ou menos uma formação curso com uma peça para apresentar depois. Ah, como se fosse um TCC no final do curso. Aí apresentei Medéia, O Noviço, né? Uns clássicos. Depois fui pro grupo, né? Com o Gilson, lá no TEP, do Santa Cecília. Fiz algumas coisas lá, fiz a Casa de Bernarda Alba, que foi o que marcou, em questão do teatro, né? E a partir daí eu comecei a fazer... o que eu fiz? 50 A senhora anos, fez- né? a senhora 50 Peraí. anos de carreira. É Bom, muita aí coisa tá. pra lembrar. Aí Fez tava. novela, fez filme, fez um monte Aí de tava coisa. um dia lá fazendo flamenco no Teatro Municipal. Aí apareceu um amigo nosso, Sérgio, e ele falou assim: ó, tá tendo um. Tava fazendo um teste ali no Portuário pra uma novela. Eu falei assim: tá, vou lá. Fazer figuração, não sei o quê, alguma coisa qualquer. Aí cheguei lá, fiz o teste, aí eu soube que era a Terra Nostra, né? Aí mostrei as fotos, fiz teste. E aí, daqui a pouco, a assistente de direção me liga e fala que eu ia ser elenco de apoio, pra resumir, né? O que é um elenco de apoio? Explica pra gente, pra quem não conhece esse meandro da TV. É um elenco que ele tá sempre na novela, a novela inteira. Ele participa, algum núcleo, né? No caso, eu era o núcleo da Fazenda do Fagundes, né? E fica a novela inteira, né? Até fui registrada em carteira, tudo. Isso é diferente de figuração. O elenco de apoio na é diferente. verdade, é bom explicar porque eu não tomei um tapa. Porque eu tava com um filho pequeno. Meu filho tinha uns 5 anos. E aí eu falei assim, vou gravar algumas coisas. Foi gravado aqui um dia só, né? Não, você vai ser elenco de apoio, tal. Éramos em 10, 4 mulheres e 6 homens. E aí, vamos gravar lá em São Paulo uma semana. Eu falei, depois acaba eu volto, né? Não. Quando eu vi, eu tava assinando contrato. Fiquei lá quase 2 anos. Nossa, 2 anos. Indo e vindo e tal. E aí o Benedito escrevia alguma coisa, né, pra gente sempre. Você tá ali, alguma falinha você tinha, no caso, né? Era diferenciado da figuração que... apesar que existe figuração fixa também, né? Que até tinham senhores que eram italianos mesmo. Mas não registrado em carteira. Então tem esse diferencial, né? Aí também, nesse inteirinho, eu fazia muito filme, muito curta-metragem. Eu tenho mais de 50 curta-metragens que eu participei. Aí faz uma parte aqui, uma parte ali, acolá. E como você começou na direção? Eu dei um curso com o Léo Maia, num estúdio, durante acho que uns 6 anos. A gente tava um curso mais pra TV, né? Do que teatro. Mas tinha um pouquinho de cada coisa. E depois dei aula no Marza, antigo Marza. Eu estudei no Marza. Que pena, né? E a gente formava atores profissionais com DRT. Então, acho que eu fiquei uns 5 anos dando aula no Marza. De interpretação para câmera, né, e improvisação. Era a minha matéria. A pergunta vale pros dois agora. A pessoa que nasce, eu tava contando pra eles aqui que a minha filha tem uma veia artística bem aprimorada, e desde pequenininha. Você acha que a pessoa que nasce com o dom pra arte, e qualquer tipo de arte, porque você falou que você começou na música e migrou, né, pra outros ramos do meio artístico. Você acha que ela já nasce com esse dom ou você acha que ela aprende? Claro, aprimorar, a gente vai aprimorar sempre ao longo da vida tudo que a gente faz, mas você acha que é um ofício que se aprende de fato ou é um ofício que você nasce com o dom? Eu acho que aprende. Você acha que aprende? Eu acho que aprende, mas quem tem o dom também. É que eu não acredito nessa coisa de dom, né? Eu sou muito cético contra isso. Eu acho que as pessoas, você pode estudar, se dedicar e fazer. Se é dom bem, né, a palavra, no caso. Você tem uma predisposição para tal coisa. Para atuar ou para dirigir. Ou... Acho que tem um carisma, um talento. Exato, isso. Porque... tem gente que é cara de pau, eu sou mó tímida, né? Você pode perceber meio que assim. Não, é que parece... Mas, pra você ser ator, você tem que ser cara de pau e tal. Olha, eu sou ator porque eu sou mó cara de pau, conto piadas. Às vezes não é. Se você der um texto, se você der um personagem pra ele criar, ele não vai conseguir fazer.
É que parece essa coisa do dom, parece que, tipo, chegou uma fadinha, tipo, um negócio, sabe? Tipo, e fez assim, plim, não, sabe? Quero dizer, na verdade, é assim, eu acho que a pessoa nasce com um olhar diferente. Ou, por exemplo, quem tem proximidade com a música, vamos usar o exemplo da música, eu acho que ela tem um ouvido diferente, eu acho que a gente escuta de maneira diferente, é essa a minha percepção. E eu acho que isso pode facilitar a pessoa numa carreira que ela escolha seguir esse caminho. Certeza. Não, certeza. Tudo que ela fez na infância dela, tudo que essa pessoa, essa criança, né? Ela vivenciou na infância, ela teve uma infância que teve pais que levaram ela muito ao teatro, ela vai ter uma predileção para as artes cênicas muito maior que para outras. Se foi muito ao cinema, ela vai ter mais uma coisa do cinema, televisão, música. Leu muito. Assim, muito do que foi focado nas primeiras infâncias, né? Então, por isso que é tão importante a vida cultural de uma criança. Né, ela vivenciar todos os tipos de arte, poder trocar, descobrir, ver, porque isso aí vai fazer ela ou virar um artista ou criar qualidades socioemocionais para ela, quando ela virar um adulto, muito importantes para a vida dela. Influencia bastante. Agora eu acabei de lembrar que a minha mãe me levou para assistir Paixão de Cristo. Eu tinha 5 para 6 anos. E acho que era até preto e branco. Claro, devia ser mesmo. Mas eu me apaixonei vendo Maria. Aí, dali eu falei que eu queria ser atriz, que eu queria fazer Maria um dia. Acho que era Olivia de Hansson, o nome daquela atriz. E você fez? Conseguiu fazer Maria? Eu fiz Maria em 2019, na Paixão de Cristo de Cubatão. E eu tenho uma coisa que eu faço muito, muito épico, sabe? Medeia, que é antigo, Terra Nostra, mas Paixão isso de Cristo, aconteceu, Encenação São Vicente. Preferiu esse... Foi vindo. Foi acontecendo. Você vai analisando uma hora e se fala, nossa, eu sempre gostei de épico. Acho show. E aquela coisa do drama, ai, que sofrimento, eu quero chorar muito. E isso eu gostava muito de fazer essas peças sofridas. Hoje eu gosto de fazer comédia também. Agora eu vou fazer uma pergunta que eu sempre tive dúvida, tenho certeza que tem um monte de gente que tem também. Como faz pra chorar numa cena? Tem uma técnica? Tem uma técnica. Ou é concentração Tem técnica pura? De respiração também. Né? Inclusive em cursos eu dava muito, eu respiro pelo nariz, solta pela boca. Se você começa a fazer isso na concentração, porque às vezes você tem que fazer um choro parado. Aí a lágrima, né, tem que aparecer de algum jeito. Aí você forma a língua aqui um pouco, sabe? A gente aprendendo a chorar aqui ficticiamente. Já vai, olha lá. Já tá indo, gente. E a Rosane que eu trouxe pra rir vai chorar aqui. Dá um close nela, gente. O povo lá dentro tá morrendo de rir. E a Rô tá chorando. Betinho. Para, vai chorar por mim nada, não tem nada a ver com isso. Tô fora disso. Gente, ela chorou. Ela chorou, gente. Olha que incrível. Mia, arruma um pedaço de papel pra ela dar uma secadinha nas lágrimas, por favor, Mia. E aí, se você tiver... Também o teatro tem uma questão de ser uma sequência da emoção. Você não para. Na TV, o cinema, às vezes você tá naquela emoção, caiu o holofote, né? Olha a luz, vazou, olha o bom. Aí você desconcentra. Sabe? Não, corta, tem que voltar, chora de novo. Teve uma vez... pra você. Obrigada, aí corta, amiga. chora de novo. Teve uma vez Terra Nostra, é engraçado. Até... Gente, a lágrima foi de verdade. Ela tá aqui enxugando, foi verdade, por favor. Era despedida, era morte, sei lá, era a morte do Bartô, você não lembra de quem que era. Sei que tava o Calônia, o Grimaldi, aí eles iam embora. Era a despedida do Bartô, eles iam embora da fazenda. E aí o rapaz que estava segurando o cavalo, né, na carroça, ele perdeu o controle, bateu, até passou no vídeo show.
E eles caíram. Já tava fazendo 500 vezes, tinha que ficar chorando, e dar uma eclosão. Aí uma hora não deu mais. Depois da batida lá. Foi engraçado, não triste. Foi, tu ficou nervoso. Aí foi doido, né? Vai de novo, a Lu ficou com medo de subir na carroça. Aí eu fiquei puxando o pelinho do nariz. Maravilhosa. Você ficou puxando o pelinho do nariz pra chorar? Não dá mais. Aí virava assim. Aí chorava. Aí saía um pouquinho, porque tinha secado. Porque essa sequência de emoção ajuda pra chorar. Ai, meu Deus. Deus. Aí resolvido, continuando um pouquinho, só pra se eu não perder o fio da meada da carreira. Aí depois dos curtas, aí vieram longas. Aí fazia bastante encenação também de São Vicente. Fazia como direção também, ajudando na direção. Trabalhei com o Taná, com vários diretores ótimos, né? Santos é um berço de Sim. artistas, né? Tem muitos artistas maravilhosos, incríveis aqui na nossa cidade, que saíram daqui, que saem daqui ainda. Como Um é? celeiro. Santos levar o nome de Santos é bem bacana. É muito Fazer. legal, né? E aí fui fazer Sócrates. O Instituto Queiro me chamava bastante para fazer filme. Depois que eu fiz o Queiro primeiro, participei do filme Queiro. E antes de abrir o Instituto, enfim, aí fiz o Sócrates. Eu fiz algumas participações e tem de importante o Sete Prisioneiros, né, que está agora na Netflix. Ah, você fez como atriz? Eu faço a Shirley, é um papel menor, assim, mas é bem considerável por conta que não tem mulheres no filme. Ele circula mais na parte masculina. São homens, tem o Rodrigo Santoro, aí tem a mãe do Rodrigo, tem o Christian Malheiros, que são os dois principais, e a mãe que faz a mãe do Cris, e tem eu que sou a dona do bar, só aí mesmo uma moça. Assim. O Sete, como é o nome do filme? Os Sete Prisioneiros. O Sete Prisioneiros tá na Netflix, gente. Não perde, vamos assistir. Não tem prestigiar a Rosane. muita participação feminina. E eu faço a dona do bar, que é perto do Ferro Velho, que é do Rodrigo Santoro. Ai, que legal. É vou bem procurar bacana pra assistir. fazer essa participação. O filme ganhou prêmios, né? Foi bem considerado. É novo ou já tem um tempinho, Rô? Ele lançou em 2021, acho. Nossa, super novinho, acabou de sair. 2021, no final, Vou A gente procurar. gravou antes da pandemia. Terminamos de gravar 8 de março, a pandemia fechou tudo dia 14. Vamos E entrar no eles tinham assunto da encerrado. pandemia aqui, que é inevitável. É um filme interessante que fala sobre a escravidão de humanos, como que está acontecendo agora, descobrindo Uhum. esses fatos todos, né? Descobrindo agora. E foi uma denúncia já em 2020, que a gente gravou, ele já tinha essa ideia, o diretor, o Alexandre Morato, de fazer essa denúncia sobre essa escravidão que acontece no Brasil. De Então, humanos, tem um tráfico conteúdo de humanos. importante, inclusive, para que a gente se informe. Sim, é bem bacana. Os Sete Prisioneiros. Vamos assistir, gente. Vamos falar da pandemia, já que você entrou nesse assunto. Betinho, o que vocês fizeram para sobreviver à pandemia? Porque Nossa. a classe artística foi uma das que mais sofreu com as proibições totais e gerais. Como vocês fizeram para lidar com isso? Amiga, eu fiz muita coisa na pandemia, de projeto artístico. Eu lancei quando começou a pandemia, eu juntei uns amigos e estavam todo mundo, porque ficou assim, todo mundo parou suas produções, né? E, para minha sorte, eu tinha um trabalho fixo como designer e muitos amigos também com trabalho fixo. Mas assim, como a gente estava impossibilitado de fazer criação, de poder trabalhar com qualquer produto artístico, todo mundo ficou meio pirado, né? Eu acredito que tá todo mundo meio pirado até hoje. Eu também né? acho. Então eu inventei, junto com o Nildo Ferreira, uma websérie só para WhatsApp. Nossa, jura? Então, para você ver os episódios, você tinha que entrar no grupo do WhatsApp e receber os episódios que a gente lançava semanalmente, um episódio. Então, a gente fazia o roteiro, né? Criamos o roteiro, que era
época de pandemia, e a gente pegou um personagem de cada um. A Rosane participou, ela fazia uma evangélica calorosa, que ia pro culto escondida, no culto clandestino. Aí tinha uma outra que era psicopata, que jogava álcool em gel em tudo. Aí tinha um professor de educação física, que dava aula em casa de educação física. E cada um fazia na sua casa, é isso? Aí a gente mandava o roteiro para cada um gravava isso, né? A gente recebia, via, olha, dá para fazer tal coisa. E assim, mas a gente tinha muito cuidado para respeitar também o momento e tal. Todo mundo no momento, né? Muito frágil. E aí cada um pegava e mandava pra gente, a gente editava e soltava nesse grupo do WhatsApp. E aí foi muito legal, porque as pessoas falavam assim, mas por que vocês não fazem isso no Instagram? Não, gente, é no WhatsApp. Porque, tipo, é aquele videozinho, aquele tipo de coisa que você só recebe no grupo da família do WhatsApp. Era um sketch que eles chamam, né? Isso. Quanto tempo? Eram 5 minutos. Eram bem curtinhas. Bem curtinhas. A gente fez, acho que 8 episódios, se não me engano. Esse projeto ganhou depois um incentivo, um edital do PROAC, que é um programa de ação cultural do governo do estado. A gente ganhou um dinheiro e conseguiu pagar todo mundo que participou. Ai, que legal. Então, a gente conseguiu dar um cachê para todo mundo depois, com esse dinheiro que veio desse edital. E aí, depois disso, eu fiz um programa de entrevistas com pessoas das áreas culturais, diversas áreas culturais, para saber, tipo, para a gente pensar como ia ser depois de acabar essa pandemia. Como que as áreas iam ficar, chamava-se Todo Mundo Quem? Todo Mundo Quem tá falando o quê? Né? E comecei a fazer o Abismo na pandemia. Escrevi o texto, roteiro, ensaiei muito por Zoom. Era muita conversa por Zoom, reunião por Zoom, fechar roteiro por Zoom. E gravei ainda na pandemia, com todos os cuidados ainda, mas eu acho que assim, nesse período de pandemia, eu fiz muita coisa. Então você acha que foi um ócio produtivo? Eu não ócio sei se... forçado. Um ócio forçado, imposto. Eu não sei se pela disposição das pessoas, como assim? A gente teve que parar tudo que estava fazendo, ficar em casa. E eu acho que as pessoas estavam tinham mais disposição, mais tempo, né, entre aspas, para poder se dedicar para alguma coisa, pensar alguma coisa, estar junto, né? Porque a gente ficou carente, a gente ficou depressivo, a gente ficou ansioso, com medo, né? Uma série de questões. Eu fiquei 6 meses sem sair de casa, pra você ter uma ideia. Porque, tipo, eu tenho gota. E no primeiro mês de pandemia, tipo, saiu um caso, nunca vou esquecer. Um caso, a pessoa... que morreu tinha gota. Eu falei, gente, não vou sair de casa mais. Aí eu fiquei 6 meses sem botar o pé na rua. Amiga, quando eu botei o primeiro pé na rua... Eu já vi uma senhora brigando com outra, que gritante, uma crise de pânico. Eu quase tive que ir embora de ambulância. Então, assim, eu acho que por causa dessa coisa toda, eu acho que tinha gente mais... Dava para fazer mais, né? E tem outra coisa, você descobriu essa coisa do online, né? Que veio para ficar. Que ótimo, que bom que você pode fazer uma coisa, cada um na sua casa, entrevistar, né? Tipo, então isso facilitou demais muitas coisas acontecerem. Então, eu acho que porque se eu fosse, por exemplo, pegar essa série que se chamava assim, Incômodo, né? Porque cada um tinha gravado dentro de um cômodo da sua casa. Escolhia um cômodo e gravava tudo dentro desse cômodo. Incômodo, não? Incômodo. Incômodo. Tá, entendi, um trocadilho. E aí, se eu fosse gravar isso... sem ser pandemia, nossa, ia ser uma logística enlouquecedora para gravar aquilo lá. Enlouquecedora, porque, tipo, ia ter que gravar a cena em todo mundo, aí volta. Nossa. Não, e você acaba querendo fazer algo mais produzido, né? Exatamente. Com melhor qualidade, mais pensado, e você perde a espontaneidade do negócio. Eu acho que a pandemia, ela trouxe muito essa questão da espontaneidade forçada, porque a gente tinha que ser o que era naquele momento que dava. Sim, exatamente. E os artistas, principalmente, tiveram que aprender a lidar com essa coisa do vamos fazer assim. Exatamente. E pra você foi bom? Pra mim foi bom porque como eu te falei, né? Eu tinha esse emprego fixo. Quem não tinha esse emprego fixo sofreu bastante. Por conta do financeiro. Por conta do financeiro. Sofreu muito. É que a cabeça do Betinho não para. Toda hora ele tem que inventar uma coisa. É normal. Artista. O Betinho é artista. E aí, Adoro, eu falo assim, pra mim foi bom porque eu tinha um trabalho fixo, né? Mas, por exemplo, assim, eu morava com uma pessoa na época, que é a Renata Carvalho. A Renata tava sem trabalho na época. Então, assim, gente, ficar sem trabalho, sem dinheiro,
É desumano. É desumano, é um surto, é difícil demais. Então, assim, a gente dialogava muito, conversava muito, trocava muito o que vai ser. Porque, assim, o medo, o que vai ser, né? A conta vai chegar, não tem essa. Não, o boleto não espera, o boleto não tá em quarentena. Então, eu acho que, assim... Que bom que tivemos bastantes editais emergenciais que puderam ajudar, né? Que bom que veio esse auxílio emergencial também num valor maior do que foi proposto. Que bom que deu assim uma segurada em alguns casos, mas eu acho que foi a pandemia, para quem foi artista, foi muito cruel. Para quem foi artista de rua, artesão, que essa gente músico, né? Então você teve que se reinventar e fazer muita coisa. Eu falo assim, gente, sou tipo o caso do privilégio, né? Porque o resto... A grande maioria sofreu. Sim. E você, Rosane, como você lidou com essa abstinência que a pandemia impôs? Eu, na verdade, não fiz muita coisa, não. Fiz esse trabalho com ele que a gente fez... Na época não tem dinheiro, vamos fazer, vamos fazer que é bacana. Eu fiz até, tô lembrando, teste pra filme na época. Teve teste pra filme aqui, em Santos. Em Santos? Durante a pandemia. Tem coisa que não parou muito, não, que eu tô lembrando. Mas assim... Mas teste, agora não passei ninguém. Teste não era pago. Enfim, teve coisa que andou. Eu, particularmente, eu não fiquei trancada em casa, porque minha gatinha ficou doente, ficou 3 meses, eu tinha que todo dia levar no veterinário, quase todo dia. E meu pai também tinha idade, ainda está vivo, graças a Deus, está com 90 anos, e eu tinha que ir lá também, ele não mora comigo. Pra eu falar assim, que eu fiquei, acho que uns 2 dias em casa, eu saí mesmo, não peguei. Graças a Deus. Também, né, gata? Ia com 1 litro de álcool. Maníaca de álcool. Tomava banho. O maníaco de álcool foi ela que fez na série ela fazia evangélica que fugia pro culto clandestino. E como a gente faz se quiser ver essas sketches? Tem em algum lugar? Vocês disponibilizam ou não? Eu acho... Elas estão hoje dentro do Instagram da Sanatório. É Sanatório com 2 T's. @sanatório com 2 T's. Isso, então, dentro do Instagram da Sanatório, tem as sketches da pandemia que eles fizeram. Incômodo. Vou dar uma olhada também depois, a gente conversa sobre isso, porque eu adoro essas sátiras, assim, da vida real. Eu acho que a gente se enxerga tanto nos personagens. É um espelho da álcool gel. Cada um era uma figura que você ia se identificar. Eu lembro que meu marido chegava do trabalho, porque ele foi trabalhar todos os dias, que ele não tinha como não ir. Ele entrava pela porta de serviço, ele tirava a roupa no hall de serviço. Eu fazia ele tirar a roupa no hall de serviço. A máquina de lavar já era do lado. Já estava vazia, só pra roupa dele, que veio da rua. Eu lavava a roupa dele, já ia direto pra máquina. Que também secava separado depois. Olha só o nível da loucura que a gente chegou. Não, é aquela lavava coisa tudo. Tu pegou num lugar sem um álcool, joga o álcool. Aí o álcool, a mão do álcool foi da rua. Aí você põe pra outra, joga. Você não sabe como fazer, né? Então, é engraçado que a gente ainda tá vivendo isso. Porque eu vou te falar que ontem eu entrei num Uber e tava o super calor, né? Aqui em Santos, 40 graus. E o Uber com tudo aberto. Aí eu falei, você não se incomoda de ligar o ar? Porque, né, não tô aguentando. Ele, não, moço, não vou ligar o ar, porque a passageira que saiu daqui antes de você tava indo fazer um teste de Covid. Nossa, aquilo me deu 5 minutos. Eu peguei na hora o álcool na bolsa, comecei a passar na maçaneta, na minha mão, no meu braço. Ele, não, moço, já higienizei o carro, mas, né, tô deixando o ar... Falei, não, moço, mas pelo amor de Deus, ela não devia nem ter entrado no carro, né? Ou pelo menos não ter nem te contado isso, enfim. Ele, não, moço, olha, eu tenho muito medo ainda. Você vê, o cara ainda vive isso, ainda tem o medo do Covid e a gente tá, né? Então, foi uma época muito alarmante, muito complicada pra todo mundo. Foi. Vamos falar do Abismo. Quando você teve a ideia de escrever esse filme? Foi na pandemia ou você já tinha essa ideia e você resolveu colocar em prática nesse momento? Não, gente, que vai chorar de verdade agora sou eu, né? Cara, o Abismo nasceu do seguinte momento. Eu tava com uns amigos em casa, né? Isso foi antes da pandemia. E conversando, e eles perguntaram pra mim assim... Aí começou a conversar e falaram, qual é a sua primeira lembrança de infância? Ah, sou eu com meu avô, eu... E eu falei assim, a minha primeira lembrança de infância sou eu apanhando do meu pai.
Aquele choque, né? Silêncio. Pra mim foi a coisa mais natural do mundo. Todo mundo falou, tal. Acabou. E eu comecei a... E na terapia, comecei a pesquisar, cavar isso aí. E comecei a ler sobre violência na primeira infância, violência doméstica, violência com o público LGBT. E eu comecei a roteirizar, mais ou menos, todas as violências que eu tinha passado e como eu tinha passado. E, cara... Foi muito pesado, porque era muita coisa. Muita coisa. Que você não sabia que era violência no momento que você estava passando. Que eu não sabia que era violência, que eu sabia que era violência, que eu perdoei, que eu... Bem, eu fiz isso, deixei de lado um pouco e comecei a me suprir aí já veio a pandemia, né? Eu pensei, bem, preciso... me suprir de alguma coisa para poder contar essa história, transformar isso num texto. Preciso ver coisas. Aí eu comecei a ver os filmes do Lars von Trier, né? E do Michael Caine, que tem muito essa linguagem, eles falam muito de violência nos filmes, para poder dar uma luz de como contar essa história de uma forma que não fosse uma coisa pesada, que as pessoas saíssem de lá, que você seja jogado de um prédio, né? E aí eu comecei a escrever o texto do Abismo. Então eu separei ele em cenas e fui contando cada cena que eu queria falar. Tem uma cena que eu falo das histórias que aconteceram na casa da minha mãe, tem cenas que eu falo dos abusos, de abuso sexual, tem uma cena que eu falo de violência LGBT, que eu já quase morri 2 vezes, de apanhar por homofobia. Aí eu falo também da minha violência na primeira infância. E no final, eu conto das violências que eu cometi também, né? Porque você entra... Porque a violência nada mais é que um ciclo, né? Sim, você entra, você não consegue sair, né? Então, assim, porque você acaba reproduzindo aquilo que você vê. O espelho. E aí, no final no final, eu conto todas as violências que eu fiz, as pessoas que eu bati, as pessoas que eu xinguei, as pessoas que... Enfim, eu tive algum tipo de violência. E montei o texto. Quando eu terminei o texto, eu pensei assim, gente, eu vou chamar alguém pra atuar nesse negócio, né? Até porque eu sofri muita violência de não poder atuar. Era uma coisa que pra mim foi muito negado, o palco foi muito negado pra mim. Eu pensei, eu vou chamar alguém pra atuar e vou dirigir nessa peça. E aí eu fui ler de novo, falei, eu não posso chamar outra pessoa. Não dá, vai ter que ser eu. Eu vou ter que superar esse medo do palco, vou ter que superar a violência nesse lugar negado. E aí eu comecei a ensaiar. E foi indo. Aí a gente ia estrear esse trabalho nos palcos, né? Só que como a pandemia, a gente teve que adequar o projeto e a gente gravou meio que um filme experimental em plano sequência do que era para fazer no palco. Ah, foi uma adaptação. Foi uma adaptação. Por conta da pandemia. Por conta da pandemia. E por que o palco foi negado para você? O que aconteceu que você não podia atuar? Você consegue falar pra gente? Olha, amiga, existem... A gente pensa, né, que o mundo da arte é um mundo muito cheio de flores, né? Porque, a arte, né? O artista, ai, que coisa linda. Não, e não é. Não é. A gente tem que entender também esse mundo como um mundo corporativo, talvez, né? Para fazer para entender uma comparação, né? Tem gente querendo puxar sua perna, tem gente que é ruim com você, tem gente que é cruel, porque a gente está lidando com ego, a gente está lidando com uma série de questões. Então, para mim, eu lembro de falar para mim assim, o palco é para quem tem o que dizer, você não tem nada para dizer. Né? Então, assim, fique fazendo suas coisas, né? Faça suas coisas e não venha atuar. Nesse meio tempo, eu dirigi, eu escrevi. Tem um festival de Santos chamado F7. A gente fez uma novela mexicana de 15 episódios ao vivo, 5 minutos todos os dias, e um convidado todos os dias. Eu tinha um elenco de 30 pessoas, praticamente. Quase todos os artistas da cidade estavam nesse elenco, sabe? Mas aí, eu não atuava.
Porque ficou meio que Um bloqueio. uma crença limitante. Mas também tem aquela coisa de ser LGBT e os preconceitos também ainda. Existe? Mas existe. Dentro do meio de Agora, vocês, essa é a minha pergunta dentro do... o filme. Peraí, isso aí. Esse roteiro pra ser aprovado. Agora tá... De um ano pra cá, acho que deu uma melhoradinha. Essa história, esse roteiro, esse tema, peraí. Que coisa. Sente uma coisa. Porque a gente acha assim, muito bonito, mas é difícil, né? É muito difícil. Porque eu falo assim, gente, eu gosto muito de falar disso, porque assim, parece que é um mundo artístico é um mundo de flores. Perfeito, só belo. Não é, gente, desculpa. É um mundo como qualquer outro mundo, com pessoas que estão vivendo as coisas e fazendo. Então, assim, a gente vê muito abuso, assim, no meio artístico. Muito abuso de bullying, de enfiar medo nas pessoas, de negar espaço para as pessoas, sabe? Outro dia eu tava lendo, porque eu acho que agora teve as duplas sertanejas, uns grupos de muito tempo atrás, mas que agora estão contando que sofriam muitos abusos, né? Eu li várias histórias, inclusive de empresários, e eu fiquei chocada com histórias assim de empresários que queriam que eles bebessem, eram menores de idade, tem que beber, dava uísque, assim, que tinha que beber, que era obrigado, entre tantas outras coisas. Você vê, tá aí, mais um tipo de abuso dentro da classe artística e que as pessoas às vezes têm muito medo de falar. Assim, Até por medo de sofrerem algum tipo de retaliação, de não serem mais chamada para algum tipo de trabalho, né? Você acaba ficando sem saber o que fazer. Mas eu acho que o que você falou é muito importante, porque primeiro a gente precisa identificar o que é violência, identificar quais são os limites, quais são os tipos de abuso, porque a partir do momento que você identifica o que está acontecendo, você consegue reagir. Exatamente. E reagir de uma forma positiva, né? Claro, de maneira positiva, para ceifar o que está acontecendo. Exatamente, a gente precisa... eu acho que assim, o abismo, ele é um alerta para a gente parar de repetir o que nossos pais viram, que os avós viram, que os bisavós viram, que os tataravós faziam, sabe? A gente precisa cessar, acabar com evoluir. Isso. Evoluir. Não dá pra bater em criança, gente. É 2023. Não tem tapinha, não tem nada. Não tem que encostar a mão numa criança. Não existe isso. Não existe. As consequências para uma criança que apanha são gigantescas. Essa criança vai ter a baixa estima, com certeza. A primeira coisa que ela vai ter. Depois ela vai desenvolver diversas outras coisas que são habilidades socioemocionais que ela não vai ter nenhuma, sabe? Então, assim, não tem que bater em criança. Não tem que encostar a mão em criança. E nem em ninguém. Não tem que bater em ninguém. Não tem que bater em ninguém. Então, assim, e principalmente nas crianças. Os estudos apontam coisas, assim, horrorosas. O Brasil é o 9º país do mundo mais violento com as crianças, segundo a ONU. Então, assim, é muito louco, sabe? Assim, a gente vive ainda agora com gente batendo em criança, porque a criança fez não sei o que lá. Gente, é uma criança, ela vai fazer coisas que você não conhece. Falta informação. Eu acho que falta informação para os pais, para aqueles cuidadores, quem toma conta, quem tá junto, porque precisa entender que não é através da pancada, né? Que é através do diálogo. Rô, você acha que a gente falou do LGBT e agora eu vou falar da questão do machismo dentro do meio artístico. Você acha que as mulheres ainda sofrem algum tipo de retaliação dentro do meio artístico? Ainda sofre, mas que eu tava pensando aqui, nossa, começo de carreira, o que eu passei é que você vai contar as histórias aqui, pode queimar pessoas. Não, mas não fala nome, não fala nome. Olha, eu lembrei agora de uma perseguição quando eu fui fazer uma gravação na Band. Era uma novela que tinha o Jean-Francisco Guarnieri, maravilhoso. E a gente tava com as roupas curtinhas, tipo vedete. O câmera veio me seguindo no estúdio e falando coisas e ficava rindo e vou te pegar, você acredita? E eu fiquei, assim, assustadíssima, não falei pra ninguém. Tava sozinha.
Fui embora e ficou por isso mesmo, né? Ele ficou me apavorando o tempo inteiro até sair da cena. E eu saí escondida dele. Me arrumei e saí corrida de lá. E na Rede Globo, eu tive lá um tempo, né? Sempre tem, em todo lugar tem, né? Ali eu falei da Band. Sempre tem assédio de diretores. Mas eu graças a Deus, eu bato aqui no peito que eu nunca precisei fazer teste de sofá para fazer nada. Eu acho que eu tinha um jogo de cintura, tirava, né? Nessa época tinha um grandão lá, ele fazia, nossa, altas investidas. Sentava na sala, ficava falando umas besteiras. E eu fingia que eu não entendia o que ele estava falando. Então dava para dar uns truques, né? Mas ter que dar truque o tempo todo é muito incômodo. Ele tava sentado, né? Aí como se fosse... É que eu acho assim, também hoje em dia, com o celular, né? Você tem muito a maneira de expor muito mais, né? E de provar, porque fica uma coisa de a palavra sua contra a minha, e uma coisa desconfortável. Antigamente você não tinha como você fazer o quê? Você é só a palavra contra a sua e a palavra contra a outra. Mas eu sei que tinha conhecidas minhas que entravam na dele e... promessas. E eu dava truque. Falava, tá bom, amanhã eu vejo, olha, se você é minha namorada, eu te coloco na próxima novela, não sei o que lá. Tinha tudo isso, nos anos 90, né? 90 e pouco. E você acha que agora isso melhorou ou você acha que a gente continua no mesmo cenário? Pelo que eu vejo, não. Ainda ontem eu ouvi falar do diretor, o marido não vou citar nome, que cantou a menina e é casado com uma famosa. Promete, vou te dar um papel. Bom, eu nunca caí nessa, mas também não fiz nada de gigante, de ser rica e famosa, sei lá. Mas assim, será? Tem gente que vai hoje em dia dar entrevista e conta. Então agora, eu acho né? que agora tem mulheres estão contando. Nossa, eu fiz isso, fiz aquilo. Na verdade, fiz umas coisas bacanas, né? Você fala assim, você foi pra lá, por que você não continuou e não foi famosa, não fez mais novela? Uma assim, meu filho era pequeno, tava com 6 anos já, eu tive que voltar pra cá, pra Santos, pra cuidar de algumas coisas e acabei optando por ficar casada e com filho. Sou casada até hoje, meu filho tá com 30. E fazendo as minhas coisinhas mais na boa, assim. De acordo com a sua consciência. Agora vamos contar alguma coisa que aconteceu de inusitado ou engraçado na carreira de vocês. Que nesse tempo todo de criação, de atuação, o que aconteceu de engraçado, inusitado, que a gente pode compartilhar aqui? Além do choro da técnica, que foi incrível. Agora a gente vai pra comédia. Acho que tudo que a gente fez junto foi inusitado, né? As fracas também foi bem bacana, as fracas no Nosso Céu, né? Eu já torci meu joelho numa encenação, que era com a... lembrei de uma encenação. Com a Luciana Vendramini. Eu fazia um negócio que eu colocava a coroa nela, eu fiz stand-in, saí no lugar dela, depois eu ficava sempre atrás dela. E tava chovendo muito, tava uma mistura de frio com calor, não sei se deu um nó no meu joelho. E quando eu levantei... Eu não consigo andar. Ela assim, ai meu Deus, e ela tinha que dar o texto. E eu fui mancando, ainda bem que o vestido era comprido, e fui embora mancando. E fiquei até terminar mais uns 5 dias apresentando com o joelho ruim, depois que eu enfaixei, engessei. Assim, não é muito engraçado, mas você lembra? Não, mas é algo muito que, atrapalha a cena toda. Eu tava trabalhando na produção da encenação. E aí eu tava cuidando eu cuidava das portas, né? Então, dos acessos, né? E aí eu barrei o Geraldo Alckmin. Querido, eu quero ver a cara do Geraldo Alckmin, quero saber se é ele mesmo. Aí eu vou deixar ele entrar. Mas eu tô falando, não acredito em você. Quem é você? Aí fui lá, deixei ele entrar. No mesmo dia, como eu tinha... E assim, eu não tinha nada. Você tinha que correr de uma porta pra outra. Ficar correndo pra porta da outra, né? Pra saber as coisas. Então a gente passava embaixo da arquibancada. E aí tinha um radinho da produção, tal. E, vomitaram em cima de mim. Ai, não acredito. Lá de cima, uma criança. Eu passando, vomitaram. Aí eu falei assim, gente... Ai, meu Deus. Eu falei, gente... Não tenho mais condições, eu tô todo vomitado.
eu tô indo embora, eu não sei o que fazer. Não, volta aqui, eu voltei, tinha chuveiro, tomei banho, prestaram uma roupa. Beleza, continuei. Caiu um chinelo na minha cabeça de noivo. Aí eu falei assim, não, gente, chega, né? Eu vou embora desse lugar. Não era o seu dia. Não é meu dia, gente. Eu lembrei disso agora. Mas foi muito engraçado, porque todo mundo no rádio. Eu não acredito, Betinho. Eu não acredito que tá acontecendo. Tô todo vomitado. Cheguei. Tá no foco do vômito, é duro, gente, né? É muito engraçado. Eu fiz a Bajurilais com o Nuno Léo Maia, atuando. Direção Taná Correia, que é pai da Alexandre Borges. Sei quem é. Orley de Mulher do Taná atuava. E tinha assim, entrar em cena com o Nuno, ele improvisa tudo. E você começa a ter vontade de rir. Era Plínio Marcos. Claro que tinha um meio que humor, né, na peça. Não sei se você conhece o texto. Não. É a Bajurilais. Tem sempre umas coisas engraçadas, mas ele entrava falando umas besteiras que a gente não podia rir, que era um bordel, as 3 prostitutas, ele era o cafetão, o Giro. Ele entrava, o que estão me olhando? Parecem umas pombarolas. Não tava no texto o negócio. Então, cada hora ele falava um negócio engraçado. E você queria rir e não dava. E dava uma vontade de rir, você tinha que segurar. Você tinha... Eu com cara de puta da vida, né? E ele falando palhaçada, aí você tinha que segurar. Eu vi esses dias a Vanessa Camargo contando que ela perdeu um dente num show, né? Gente, eu parei... Eu tava passando assim, aí de repente apareceu essa manchete e falei, vou ler, porque... Aí disse que ela tava dançando, o dente do lado caiu... E aí ela teve que... Tava no meio da coreografia, ela teve que mudar a coreografia porque ela tinha que tatear pra achar o dente no palco pra recuperar o dente. E as bailarinas não sabiam o que tava acontecendo porque não era aquela coreografia. E ela recuperou o dente no palco. E o dente, gente, você tá fazendo um espetáculo e caiu o dente. Ai, amiga, assim, eu fazia 2 peças. Uma chamada Tô de Chico, que falava de um casal de namorados, era uma comédia, e ficava várias músicas do Chico Buarque. A minha atriz uma vez entrou em cena, tacou o sapato assim, ó. Quando eu tento tocar o sapato, tacou o sapato. Eu falei, meu, o que você tá fazendo, gente? E eu fazia uma outra chamada Doce ou Salgado, que falava de identidade de gênero para criança. Era a história da Rainha Sal, Rainha Açúcar, elas estavam em guerra. E uma criança entrou e começou a bater na Rainha Açúcar, porque ele era do time da Rainha Sal. Ai, meu Deus do céu. Criança, também trabalhar com criança não é fácil, porque eles são muito espontâneos. Aí você tem que ter jogo de cintura engraçado pra resolver, né? A espontaneidade. Aconteceu coisas enlouquecedoras nessa coisa do Salgado. Eu tive uma performance que foi aqui no Teatro Municipal, no banheiro. Era Plínio Marcos também. Baseado em Navalha da Carne. E o capitão vinha me bater... E as pessoas já estavam em volta, interagindo. E a menina, acho que me conhecia, e ela começou a querer... Era o Sete, falecido. Tava batendo em mim e ela... Para de bater nela! Você é um escroto! E você tá batendo na minha amiga! E começou a discutir com o cara no meio da peça. Ficou meio que... Ele não entendeu que era não queria improvisar muito, porque tinha que ter uma sequência. Sei que foi meio confusão. Foi alguém conversar com ela pra ela parar. Não sei se ela tinha bebido um pouquinho. Ai, meu Deus. Sempre tem umas coisas atuando doidas, e improvisando, né? Tá terminando, a gente vai caminhar agora pro fim do nosso pod, mas eu queria saber dos próximos projetos de vocês dois. Betinho, quer começar? O que vem por aí? Eu tô montando agora o Abismo pro palco, né? Ah, então agora a gente vai voltar pro formato original. Vou voltar pro formato original, vai voltar pro palco. Também tô... tentando voltar com É Doce ou Salgado, que é a peça infantil para identidade de gênero para criança. Tô com uma ideia de um espetáculo novo de comédia, que é umas amigas que se juntam para se vingar dos ex-namorados aquarianos e contratam uma atriz para se vingar deles. Aquariano é ótimo. E essa personagem, ela é fã da Rita Lee, então tem uma coisa meio de Rita Lee, e vou tentar lançar um livro infanto-juvenil também. Eu acho que
O Abismo, você tem mais ou menos ideia de quanto tempo você acha que consegue ir pro Então, palco? a gente vai, assim, com edital. Sem edital, a gente não consegue fazer, porque tem que Precisa ter de uma subsídio. verba, precisa pagar as pessoas, precisa fazer cenário, figurino, então, etc e tal. E do Abismo, a gente está tentando fazer um curta-metragem que a gente tem gravado já desse longo experimental. Um curta-metragem para a gente poder também circular em festivais e fazer o espetáculo. Sem dinheiro é muito difícil. Tudo na vida. Não dá, não tem como. Então, assim, mas assim, os projetos que estão aparecendo, por enquanto, são esses. E você, Rosane? De projeto concreto, tem um curta-metragem que foi aprovado pelo edital aqui, que está aprovado, a gente vai começar a rodar, acho que depois do meio do ano. E tem um projeto também que tá para sair, que é meio segredinho, então... Segredinho aqui não pode ainda. A gente tem que saber em primeira mão aqui o projeto. Tá meio querendo sair... Vamos ver o que vai acontecer. Bom, quando for sair... De audiovisual também. Que é... O que eu mais gosto é fazer cinema, eu gosto bastante. É o que você mais gosta? Eu prefiro que fazer teatro, no caso, hoje em dia, né? Mas eu faço, mas... A sua paixão é o cinema? A minha paixão é o cinema. E qual é a sua paixão, muito. Betinho? Dentro de tudo que você faz, o que você mais ama fazer? Acho que é atuar. Porque, sei lá, é surreal. É surreal. Eu toquei em orquestra, como eu te falei. Então, assim, tocar em orquestra pra mim foi a maior sensação que eu tive na minha vida. Porque, assim, você tá lá com milhões de músicos e sai um som só daquilo. Eu só tive essa sensação de novo quando eu atuei no Abismo. Então, eu acho que hoje é atuar. Eu acho que estar naquele lugar, naquela adrenalina, naquela coisa, eu acho que é o que me dá mais tesão. É importante fazer o que a gente ama. Quero que vocês deixem uma mensagem aqui para quem tá assistindo a gente. Um recadinho, o que vocês querem deixar pra gente finalizar esse papo, que foi muito gostoso. Eu posso dizer para as pessoas não desistirem nunca dos seus sonhos, não importa a idade. Às vezes a gente dá uma paradinha, uma cansadinha, mas dá adrenalina de novo e volta. A gente tem até o final da vida aí para fazer o que a gente gosta. Então não desistam nunca dos seus objetivos e sonhos. Você, Betinho? Eu ia falar a mesma coisa. E eu também. Olha, a gente tá na mesma sintonia aqui. Isso. Todo mundo na persistência. Porque é muito importante insistir. É muito importante insistir. É muito importante você não dar ouvido pros outros. E você seguir no que você acredita e no que você sonha. Porque não importa se é para fazer uma cena de uma peça, se é para fazer um filme, se é para fazer um longo, um curta, ou se é para fazer um flyer, um cartaz, não importa, faça. Faça, porque só vai começar quando você dá o primeiro passo. Então, dê o primeiro passo. E aí, se você vê que não é aquilo, não importa. O importante é que você tentou. É isso mesmo. Eu queria agradecer imensamente a presença de vocês aqui hoje. Tô muito feliz em ouvir a história dos dois. Espero que as pessoas gostem muito também, porque o nosso objetivo aqui no Pod é trazer histórias. Histórias que inspirem, que contribuam de alguma maneira pra nossa vida. E a história de vocês dois é incrível. Qual é o Insta que a gente pode deixar aqui para as pessoas te seguirem e te acompanharem? Elas podem me seguir no betinho.neto e também na Sanatório com 2 T's. Então vai estar aqui embaixo, né? Tinho.net, Sanatório com 2 T's. E você, Rosane? Rosane Paulo, só no Insta e no Face. @Rosane Paulo. Rosane Paulo. Então também tá aqui embaixo, @Rosane Paulo. Vai lá, segue os dois. Vamos conhecer a história que vocês ouviram um pouquinho aqui, mas com certeza no Insta vocês vão saber muito mais do que a gente conseguiu conversar em 1 hora só aqui, né? E pra fechar esse programa incrível, eu costumava na primeira temporada fechar falando uma frase que resume absolutamente o que os dois falaram aqui, da não desistência, né? Então eu sempre falo pra você, insiste, não desiste.
existe que o sucesso vem. E é isso. Vamos atrás do que a gente sonha, do que a gente acredita, sempre. Dar o primeiro passo é muito importante, sair da zona de conforto é difícil, mas é o que vai te levar ao sucesso. E a persistência, é claro, e a gente tá aqui pra apoiar você nisso sempre. Queria dizer que a Nathalie faz a nossa make, o nosso cabelo, a nossa super amiga e parceira aqui do Pode Com Ela, tá sempre apoiando a gente. Outra mulher empreendedora incrível, o @ dela também vai aparecer aqui embaixo, vai lá, segue o trabalho dela, ela é especialista em noivas e mulheres incríveis como ela também. Obrigada mais uma vez pela companhia de vocês, adoro estar aqui com vocês. Semana que vem a gente tem mais um convidado ou convidada incrível, não perde. Um beijo e até mais. Aqui a gente não morde, a gente abraça, a gente chora, né?